E se a sua vida inteira estivesse à mercê de decisões tomadas longe de você, em salões luxuosos, em trincheiras distantes, ou na mente de pessoas que você nunca conhecerá? E se o amor, a guerra, o orgulho e o destino colidissem num só lugar, e esse lugar fosse dentro de você? Guerra e Paz não é apenas um livro, é um universo, um espelho que nos obriga a encarar o caos da existência com uma lucidez quase cruel, mas também com uma beleza incomparável. Escrito por Lev Tolstói. Entre 1865 e 1869, ele atravessa mais de 1.200 páginas e mais de 500 personagens. Mas o que assusta na quantidade, encanta na profundidade. Apesar do título, Guerra e Paz não é exatamente sobre guerra, nem sobre paz. É sobre o ser humano, nos seus momentos mais miseráveis e mais grandiosos. O pano de fundo são as guerras napoleônicas, principalmente entre 1805 e 1812, quando Napoleão invade a Rússia. Mas esse cenário é apenas o solo fértil onde Tolstói planta suas perguntas mais profundas. Você não lê Guerra e Paz apenas com os olhos, lê com a alma. Cada personagem representa uma faceta da nossa própria existência. Pierre Bezukhov é talvez o personagem mais simbólico, um herdeiro desajeitado, inesperado, perdido entre banquetes, bailes e batalhas. Ele tem tudo: fortuna, nome, prestígio, e ainda assim se sente vazio. Busca desesperadamente um propósito. Quantos de nós já não nos perguntamos: se tudo isso não me preenche, o que falta? Andrei Bolkonsky, por outro lado, é o homem da glória, o nobre que sonha com feitos heróicos, com deixar uma marca, mas é traído pela vida, pela morte da esposa, pela dor que o transforma em pedra. Sua jornada é de quem luta em silêncio, esperando sentido, e só encontra silêncio. Natasha Rostova é a paixão encarnada, intensa, impulsiva, cheia de vida. Ama, erra, trai, sofre e tenta recomeçar. Ela é humana demais para ser idealizada e, por isso mesmo, inesquecível. Amar, errar, se perdoar. É o ciclo que tantos vivem, mesmo sem admitir. As guerras retratadas no livro são brutais, reais, desordenadas. Tolstói não romantiza. A guerra aqui não é heróica, é suja, confusa, cheia de erros. Os soldados correm, erram, morrem em silêncio. Mas o mais interessante é que a verdadeira guerra do livro não acontece no campo de batalha. Ela acontece dentro das pessoas. Pierre está em guerra consigo mesmo. Andrei também. Natasha, talvez mais do que todos. Todos lutando contra as próprias ilusões, contra o tempo, contra aquilo que esperavam ser e aquilo que se tornaram. E a paz, ela aparece como um sussurro, como uma trégua, um momento de lucidez, mas nunca como algo permanente. Tolstói também abandona a narrativa em alguns momentos para refletir. Ele quer nos provocar. Quer saber, será que temos controle sobre nossas vidas? Ou somos apenas peças de um tabuleiro cósmico? Napoleão, que para muitos seria o herói da história, é retratado como um homem comum, vaidoso, frágil, pequeno. Para Tolstói, a história não é feita pelos grandes nomes, é feita por milhões de pequenas ações, escolhas anônimas. E isso muda tudo. Mesmo no meio do caos, Tolstói nos oferece esperança. Pierre encontra serenidade dentro de uma prisão. Andrei encontra sentido no perdão. Natasha, na reconstrução. A resposta dele para o absurdo da vida não é o niilismo, é a compaixão, é a simplicidade, é o retorno ao essencial. Ele nos mostra que talvez, no fim, a paz verdadeira não esteja nas vitórias, mas em aceitar a vida como ela é, com todas as suas contradições. Há também um elemento espiritual. No fim das contas, guerra e paz se aproxima de um tipo de fé, não dogmática, mas profundamente humana. É a fé de que a vida tem algum valor, mesmo quando tudo parece sem sentido. É a fé no cotidiano, no amor simples, na bondade silenciosa. Tolstói nos obriga a olhar para o que há de mais comum e ver ali, talvez, o que há de mais sagrado. As cenas que mais marcam não são as das batalhas, mas as dos reencontros. Os silêncios entre duas pessoas que se amaram. A confissão tímida de um erro. A luz entrando pela janela de uma casa destruída. Tolstói sabia que o épico da vida mora nos detalhes. E talvez por isso, mesmo numa obra tão vasta, os momentos mais pequenos sejam os mais devastadores.
Guerra e Paz também é um romance sobre tempo, sobre como o tempo nos escapa, sobre como envelhecemos sem perceber, como deixamos de ser quem éramos sem saber quando. As guerras passam, os amores mudam, os ideais caem, mas a vida segue. Tolstói não nos poupa da dor disso, mas também nos lembra que há beleza nessa transitoriedade, que o amor pode mudar, mas ainda assim continuar sendo amor. E por que Guerra e Paz ainda importa? Porque vivemos tempos em que tudo parece dividido, polarizado, acelerado. E este livro nos obriga a parar, a olhar para dentro, a entender que a vida não cabe em fórmulas simples. Guerra e Paz é um chamado ao despertar, não com gritos, mas com silêncio. Não com certezas, mas com perguntas. Se você chegou até aqui, já entendeu. Não é apenas literatura, é filosofia, é vida condensada em páginas. Você não termina Guerra e Paz sendo a mesma pessoa que começou. E se você, assim como Pierre, Andrei ou Natasha, já sentiu que está em guerra com sua própria existência, talvez este livro te ajude a encontrar, não respostas, mas novos olhos para fazer as perguntas certas. Se essa história te moveu, deixe seu comentário. Me conta o que você aprendeu com Guerra e Paz, ou o que espera encontrar ao ler. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, talvez a paz que você procura esteja mais próxima do que imagina.